nessa página agora, como exemplo de exercício de fixação, uma questão da Mackenzie, né, de 2003, que fala sobre distribuição eletrônica, quer dizer, dentro de estrutura eletrônica, só que a questão traz tabela periódica. Se você está revisando a matéria, você já sabe. Se você está começando em química, você tem que acompanhar o nosso raciocínio, porque a gente vai trazer um pouco de tabela periódica para você. Então, repara que o enunciado diz: uma distribuição eletrônica possível para um elemento X que pertence à mesma família do elemento bromo, cujo número atômico é igual a 35 e aí ele quer que você indique a distribuição correta desse elemento X. Interpretando corretamente o enunciado, o número atômico dado é do bromo. É só você ver aqui, ó. Então você tem que o bromo tem número atômico 35. Legal? Então você tem o seguinte, primeira coisa, ele está comparando, ele está afirmando, o enunciado está afirmando, informando para você que o elemento X pertence à mesma família. Olha a tabela periódica aí. Então, antes de entrar em qualquer detalhe, a gente vai ver através da distribuição eletrônica do bromo que o número de elétrons da última camada, da camada de valência, para os elementos terminados em S ou terminados em P, vai me dar o grupo que esse elemento pertence na tabela periódica. Então, quando ele diz para mim que o elemento bromo tem número atômico 35, eu sei que Z é igual a P, que é igual a E. Lembra disso? Então, o número atômico para um átomo é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de prótons. Então, eu tenho 35 elétrons para serem distribuídos no meu amigo diagrama de Pauling. Olha aqui, ó, seguindo a ordem do diagrama, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 35. Pô, professor, mas é 6, legal. Mas se eu botar completo 6, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Vai dar 36, e eu não quero, eu quero 35. Então, no subnível mais energético, ou seja, dentro de uma distribuição eletrônica, a última representação é o subnível mais energético. Nele eu posso colocar o número de elétrons para eu poder fechar a minha soma. Show até aí? E aí, analisando ainda a distribuição eletrônica, e eu assinalei aqui, botei maior, você vai ver que o número da frente são os níveis de energia ou camadas eletrônicas. Nível 1, camada K, nível 2, L, nível 3, M, nível 4, N. Então, a última camada é dada pelo maior nível. Eu não vou perder tempo transformando isso aqui em camadas. Quarto nível tem o S2, quarto nível tem o P5, então na última camada, que é dada pelo maior nível, eu tenho 2 elétrons em S5P, somando dá, ó, 7 elétrons. Então eu posso afirmar, através da análise da distribuição, que o elemento bromo apresenta 7 elétrons na camada de valência. Se o cara está dizendo que ele tem 7 elétrons, tá? Na camada de valência, aí eu vou trazer de novo a tabela periódica. Quem apresenta terminados em S ou P, cuidado, olha aqui, ó, tá vendo? Terminado em D é exceção a essa regra. Terminou em S ou P são chamados de elementos representativos. O bloco S é o primeiro, é a primeira e a segunda coluna da tabela. O bloco P são as 6 últimas colunas da tabela. Vai de P1 a P6. O bloco S, S1 e S2. Então, se o cara tem 7 elétrons na última camada, ele pertence ao grupo 7A, ou família dos halogênios, ou 17ª coluna. Então, o elemento X também tem que se localizar, está localizado no grupo 7A. Para tanto, ele também tem que apresentar, ó, 7 elétrons na última camada. Aí eu coloquei aqui. Portanto, o elemento X deve conter 7 elétrons em sua camada de valência. E aí, quando eu analiso
as distribuições eletrônicas, primeiro que aqui termina em D, não vou nem olhar. Que para estar no grupo 7A tem que apresentar a terminação P, já que a soma dos subníveis no maior nível, última camada, tem que ser igual a quanto? 7. Então não pode terminar em S. S só pode ser 1 ou 2. Grupo 1A ou grupo 2A, primeira coluna ou segunda coluna. São os dois primeiros grupos da tabela. Do 3A ao 8A, que corresponde da 13ª à 18ª coluna, são os últimos 6 grupos, são as últimas 6 colunas. Então está preenchendo o subnível P, do P1 até P6. E aí, voltando para o que interessa aqui, saindo um pouco de tabela, como esse cara está na mesma família do bromo, ele tem que apresentar o mesmo número de elétrons na última camada, ou seja, ó, 7 elétrons, como eu coloquei aqui. Portanto, a única alternativa correta é a letra A. Está vendo aqui o maior nível, o segundo nível, camada L? 2 em S, 5 em P, somando 7. Então a resposta é a letra A. Na B, eu tenho o último nível, ó, terceiro nível, maior. 2 com 1, 3, está no grupo 1A, ou 13ª coluna. Tem nada a ver com a família do boro, do bromo, 7A. Na letra C, ó, de novo, o segundo nível é o mais... A segunda camada, né, camada L, é a camada de valência, a camada mais externa, dada pelo maior nível. 2 e 2, 4. 4A ou 14º grupo, coluna. No D, eu tenho terminação S1, então é a primeira coluna, grupo 1A. Ou primeira coluna, ou grupo 1, tanto faz. E aqui, só para abrir um parênteses, terminou em D, está no meio da tabela periódica. Lembrando que eu falei que S é a primeira e segunda coluna. P são as 6 últimas. As 10, depois da S e antes da P, são 10 colunas, são todos os elementos terminados em D. D1 até D10, vai preenchendo. São chamados de elementos de transição. Então, repara que quando eu analiso isso aqui, o maior nível é esse, quarto nível. Camada de valência, última camada, só tem 2 elétrons. Isso aqui é subnível mais energético. É a última representação. Valeu, gente boa? Então, viu como a gente toca em tudo, né? Não só no que o enunciado fala, para que você desenvolva cada vez mais o teu poder de convencimento. Legal? Grande abraço, daqui a pouco a gente está de volta.